Aí ele entra nesse castelo do silêncio e ele vê que não tem nada. Ele vê que é um absoluto silêncio, né? Um silêncio que ele nunca viu. E ele fica lá, tipo, incomodado com aquele silêncio. E aí, de repente, aparece um rei para que ele trabalhava. E ele fala, nossa, o que você tá fazendo aqui? Pensei que eu tinha ido para uma cruzada. E ele falou, eu sempre venho aqui. Eu sou... Ele, não, mas o senhor é tão sábio, por que o senhor vem nesse caminho do conhecimento, né, do autoconhecimento? Ele fala, eu sou sábio o suficiente para perceber que quando é necessário eu voltar aqui e rever outras coisas, porque é sempre um processo, a gente sempre vai estar crescendo. E... né? Hoje em dia é muito difícil, assim, ficar em silêncio, porque é sempre tanta informação, né? O telefone, redes sociais, noticiários, então a nossa mente gira muito em torno disso. Então é importante parar e pensar. Tipo, o que tá acontecendo? Sim. E avaliar e olhar pra dentro de si, é uma imersão, né? E o silêncio, ele não é só externo. É muito difícil você silenciar as vozes da sua mente, né? Porque a gente tem muitas vezes são essas vozes que nos sabotam. Com certeza. Né? Então é muito difícil você silenciar os seus pensamentos e simplesmente sentir o que você tá passando pra tentar entender. Exatamente. É interessante você falar isso, porque ele fala assim... chega um ponto que o rei vai embora, né? Ele fala, não, já achei minha porta, tô indo. Porque a porta não é uma porta assim, é aquela porta ali que eu tenho que sair. Não, ela aparece pra você quando você estiver pronto. Exatamente, estiver pronto. E aí ele falou assim, não, então vamos passar aqui juntos. Não, mas o Castelo do Silêncio você tem que ficar sozinho. Aí ele fala assim, não, mas a gente fica em silêncio, só pra eu ter uma companhia. E aí o rei explica que... Estar a sós, estar em silêncio, às vezes não é só calar a boca, né? É muito mais que isso. E às vezes a gente tem medo da nossa própria companhia, e eu acredito que esse medo é justamente pelo que você falou, porque se eu estiver sozinho, então eu vou ter que pensar mais em mim, no que tá acontecendo aqui dentro, porque enquanto a gente tá conversando aqui, a gente tá pensando no outro, a gente tá pensando em outros assuntos, mas no silêncio não. Aí é aquele embate comigo mesmo, com o que tá acontecendo. Você tem que encarar, né, os seus dilemas. E aí é muito interessante isso, né? Porque ele começa a admitir que ele sempre teve medo de ficar sozinho. Entendeu? E quantas vezes a gente, né? Às vezes quando a gente tá sozinho, liga uma música, liga pra alguém, mexe no celular, mas não fica sozinho em silêncio consigo mesmo. E aí mesmo. isso impede a gente de se conhecer. Sim, e de apreciar a nossa própria companhia, sabe? A gente tem que se autoanalisar e saber que assim, existe uma diferença entre solidão e solitude, né? Solidão é aquela sensação de você se sentir sozinho, mesmo acompanhado de pessoas, você está se sentindo sozinho. Solitude é você saber apreciar a sua própria companhia, entendeu? Então existe essa diferença, e eu acho que estar só está muito ligado com essa solitude, né? De eu entender e saber ficar comigo mesmo. E ele encontrou, né, esse caminho. Ele encontrou a porta, né? Encontrou a porta, e antes de encontrar a saída, ele encontrou uma voz que ele falou, ué, não tem ninguém aqui, que voz é essa? Uma voz igual a dele, né? Exatamente. E ele falou, eu sou o seu verdadeiro eu. Então ele teve um encontro com o verdadeiro. E aí fecha o capítulo assim, né? Como eu me conheço, agora eu posso conhecer você, né? Então, quando a gente se conhece, a gente tem mais facilidade para conhecer e compreender o outro, né? Entender, não, ele é ser humano também. Porque se eu me perdoo, eu tenho uma facilidade de perdoar o outro. Se eu me reconheço assim como um ser humano, eu vou identificar esse mesmo ser humano em outra pessoa. Mas agora, quando eu sou cruel comigo mesma, automaticamente eu vou ser cruel com o outro. Mas se eu me amo, aí eu vou amar o outro. Exatamente. Sim. E o legal é que ele nomeou, né, essa voz. A edição. Então ele sempre tinha diálogo ao longo do livro, ele sempre tem diálogos com o Sam agora, né? Que é ele mesmo. O verdadeiro eu. E aí nesse castelo ele não pôde entrar acompanhado, né? Porque o silêncio é pra um.
E aí o conhecimento é pra todos. E aí no caminho do conhecimento, ele foi junto com os amigos, né? Os animais. No castelo eles já puderam entrar, né?